Complexo. Sabe quem é o pintor Joaquim Rodrigo? Se pensa que não sabe, se calhar está enganado. Basta ter tomado uma vez café na Brasileira do Chiado para já ter estado exposto a uma pintura de Joaquim Rodrigo. Quer ver qual é? Chama-se Lisboa-Málaga e é de 1971. Autodidata, radical nas escolhas artísticas que fez. Joaquim Rodrigo é um caso singular na história da arte portuguesa, mas não só. Especialistas internacionais interessam-se cada vez mais pela obra deste artista que começou a pintar nos anos 50, quando já tinha 38 anos e que morreu em 1997. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Pedro Lapa, quando se fala de Joaquim Rodrigo é frequente mostrar-se reproduções desta pintura que tem um nome enigmático, SM, e que desde logo a explicação deste nome introduz aqui um ambiente quase de conversa clandestina. De facto é um título críptico, como muitos dos títulos das pinturas que o Joaquim Rodrigo realizou durante estes anos. SM, mesmo na altura em que a pintura foi realizada e apresentada, eram as iniciais de um nome que estava fresco na memória coletiva portuguesa. SM, Santa Maria. Santa Maria foi o famoso paquete que foi assaltado por Henrique Galvão em janeiro de 1961, com o ensejo de manifestar ao mundo e chamar a atenção para o problema que era a guerra colonial. O princípio da guerra colonial em Portugal. A ONU tinha excluído todos os países que mantivessem relações coloniais, obrigado a realizar independências nesses países, e Portugal resistia. Pois bem, o Henrique Galvão, que de resto o Joaquim Rodrigo conheceu muitos anos antes, quando realizou os jardins da Praça do Império, foi ele que os projetou, conheceu aí o Henrique Galvão. Talvez as pessoas não tenham presente que Joaquim Rodrigo foi o grande responsável pela florestação do Parque Nacional de Monsanto, que é uma coisa extraordinária, porque de facto de formação era engenheiro, agrónomo e civicultor, Exato. Não é? Aliás, ele conheceu o Henrique Galvão então nesse período e o Henrique Galvão era agora um feroz opositor ao regime de Salazar e bem como o Joaquim Rodrigo. Pois esta pintura, com este ar um pouco naif, infantil, é uma narrativa desse evento. Nós temos ao centro da pintura o próprio navio, a figura do Henrique Galvão e depois de lado vários aspectos que vão indicando o que se trata. Por um lado as letras, em vez de... Agora o navio é desdobrado no signo escrito, SM. TS é o nome do avião norte-americano que veio auxiliar, a pedido do Oliveira Salazar, a tomada do navio.
e pôr um termo ao sequestro, que acabou com o exílio do Henrique Galvão no Brasil. O Brasil ainda estava em democracia nessa altura, e os americanos devolveram então Santa Maria a Portugal. E há aquelas famosas imagens que todos se lembram do Salazar em Alcântara, recebendo o navio Santa Maria e agradecendo. Deste lado é algo um pouco mais enigmático, aparece-nos um paraquedista e talvez seja uma alusão àquilo que se falava na época, uma vez que todo o episódio em si foi censurado. E dizia-se que o Henrique Galvão viria para o Alentejo, sairia de paraquedas, distribuindo armas à população para se fazer uma revolução. Portanto, era o que se dizia nas conversas de café, nas conspirações, eram os boatos, os rumores que circulavam pelo facto da informação ser completamente limitada. Por outro lado, é interessante o método escolhido pelo Henrique Galvão, que foi o sensacionalismo para chamar a atenção sobre um problema, e a forma como a pintura podia lidar com isso, né? Esta pintura narra tudo isso de uma forma muito simples, com elementos mínimos, todos eles ainda muito geométricos. Se repararmos, todos estes elementos são muito geométricos, as cores que constituem a pintura são as três cores básicas, o vermelho, o amarelo e o azul, e depois, inclusivamente, todos estes elementos parecem articular-se por uns filamentos um pouco abstratos que ligam isto tudo numa teia. E que, de certa forma, é ainda remanescente de um tipo de pintura que o Joaquim Rodrigo realizou uma década antes. O Joaquim Rodrigo, a partir de 1950 até esta data, 1960, é um pintor abstrato, um dos pioneiros da abstração em Portugal. Pedro, para falar exatamente do princípio da pintura de Joaquim Rodrigo, convém, se calhar, concentrar-nos na tela que tem exatamente atrás de si. É nesta secção do Museu Nacional de Arte Contemporânea, do Chiado, que estão as três telas visíveis de Joaquim Rodrigo, e esta, precisamente, é dessa primeira fase. Exato, é mesmo do início, não é? O Joaquim Rodrigo, convém explicá-lo, só se dedicou à pintura tardiamente. Ele desenvolveu uma atividade de engenheiro agrónomo e só por volta de 1949, quando realizou uma viagem à Itália e depois Paris, é que se interessou pela pintura. E, desde logo, este interesse é muito curioso, porquanto a questão que se lhe coloca é o que é que será a pintura? O que é pintar? Quais são os elementos que tornam algo uma pintura? E esta dúvida vai, de certa forma, de encontro a muitas das questões que algumas vanguardas da época, a abstração que florescia em Paris, no pós-guerra, florescia em Paris, colocava. Daí que ele desenvolva um trabalho um pouco autodidata. Em 52, 53, encontramos já um artista plenamente abstrato e a realizar algumas obras que são fundamentais para a própria história da arte portuguesa neste domínio. A história da arte portuguesa neste domínio estava ainda muito circunscrita a pequenas experimentações que vinham do surrealismo, mas a abstração era algo muito vago. Já nos anos 30, na segunda metade dos anos 30, o Adolfo Casais Monteiro perguntava: porquê é que não será possível a um artista português realizar uma obra abstrata? O que é que se passa quando isso é corrente em todo o mundo? Pois bem, isso também levou a que a Vieira da Silva procurasse outros caminhos fora de Portugal. Aliás, desculpe interrompê-lo, Pedro, o Joaquim Rodrigo é mais da geração da Vieira da Silva, sob o ponto de vista cronológico, data de nascimento, do que da geração dos artistas ao lado de quem ele depois vem a aparecer na história da arte, não é? Porque começa, de facto, muito tarde. Ele, muito tarde. Com 38 anos, não é? Ele nasceu em 1912 e, em termos geracionais, estaria mais próximo da designada segunda geração modernista do que daquela com a qual vai emparceirar, que é seguramente a terceira geração modernista, ou seja, uma geração que, na segunda metade da década de 40, procura resgatar um pouco o tempo perdido da arte moderna em Portugal. Esta terceira geração, destes tais artistas que, na segunda metade da década de 40, procuram resgatar, então, essa arte moderna, fazem-no através de diversos grupos, diversas exposições com orientações já muito diversificadas umas das outras.
quando realiza esta pintura, está seguramente influenciado por Edgar Piet, que via em reproduções na revista que lia atentamente a Art d'Aujourd'hui. Ele também era um artista que tinha meios para poder viajar e viajava muito a Paris, assistia aos salões de Réalité Nouvelle, via também muito do que se fazia nas galerias importantes, estava informado através das revistas, pelo que tinha um conhecimento de um certo tipo de abstração que nessa altura emergia no quadro parisiense do pós-guerra. A segunda influência neste domínio será o Auguste Herbin, um dos nomes centrais do Salon de Réalité Nouvelle e cujo trabalho reduzia-se exatamente a esses elementos geométricos bidimensionais elementares. O quadrado, o triângulo, a circunferência, o círculo. E experimenta, através de algumas pinturas que realiza, aspectos próximos do Herbin, que tinha também uma teoria própria da cor. Nesta altura, todas estas abstrações procuravam fundamentar-se, teorizar-se muito, explicar-se profundamente. E isso penso que terá interessado ao Joaquim Rodrigo nessa demanda de uma pesquisa racional, é profundamente racionalista. Não há cá espaço para romantismos e intuições e inspirações. É sempre uma pesquisa muito analítica, não é? Profundamente. A sua arte é profundamente analítica, profundamente racional neste período. A partir daqui, todos estes elementos eram determinados por regras puramente matemáticas. Progressões aritméticas, progressões geométricas, sistemas puramente matemáticos passaram a organizar a composição. E a partir daí, a divisão do espaço e as formas inerentes ao espaço estavam definitivamente organizadas dentro de uma racionalidade própria. Ele estava interessado na cor como uma substância, como uma matéria com que se trabalha, uma matéria concreta. E então começou a procurar um outro tipo de cromatismo para a pintura. Naturalmente, o seu fundo de engenheiro agrónomo terá contribuído para isso, porquanto começou a chegar à conclusão que em todas as terras, os pigmentos que se tiram da terra e das terras que são férteis, só há 4 cores possíveis. Os ocres, os vermelhos, são os óxidos de ferro, por outro lado os pretos, com os carbonos, e os brancos, com os zincos. Então a cor também participava nesta unidade da pintura. Ele, no final da década de 50, chegava assim a uma unidade absoluta na sua pintura, completamente autojustificada. Passou a ser uma pintura completamente explicada. Só que, como o próprio diz, a partir de um certo momento pareceu-lhe demasiado mecânico este sistema. E diz também Joaquim Rodrigo, a partir de 60 eu quis contar nos meus quadros. Portanto, faltava-lhe aqui um outro valor. Um quarto valor, que não era a cor, que não era a forma, que não era a matriz da pintura, mas que tinha que estar relacionado com a própria vida, que não fosse tão mecânico. Pensou que tinha que ser necessariamente a memória. O que vai acontecer, a partir de 1960, é que aquelas pinturas muito geométricas subitamente começam a transformar-se, mantêm ainda o seu geometrismo. E pinturas como o S.A. Estação, aparentemente são geométricas, mas a um olhar mais atento começam a revelar sob esse geometrismo alguns signos relativos a situações que aos poucos, e uma pesquisa mais atenta, têm uma relação com o mundo. No caso muito concreto da pintura o S.A. Estação, a um olhar mais atento, vemos no canto superior da pintura uma forma que no fundo é um cavalo. Depois, embaixo dessa forma, temos uma forma quase uma suástica, com um capacete e que é um militar. Embaixo disso temos uma forma que também pode ser uma figura com os braços no ar. E, subitamente, eu lembro-me que o proprietário desta pintura, que era um jovem amigo do Joaquim Rodrigo, a quem ele ofereceu a pintura, não sabia o que é que significava o título S.A. Estação.
E quando comecei a investigar e à procura do que era, cheguei à conclusão que o SA era Santa Apolónia e que se tratava de qualquer coisa que tinha ocorrido na estação de Santa Apolónia. Muito rapidamente percebi que aquela figura de braços no ar, as suásticas, tinham que ver com algum episódio político, de uma memória até não só subjetiva, individual, mas de uma memória coletiva que a pintura agora exercitava. Pois bem, pesquisando, encontrei fotografias muito interessantes que surgiram na época na imprensa nacional da chegada do general Humberto Delgado, quando veio do Porto, em 58, isto tem uma memória também desfasada, porque a pintura é de 60, em 58, quando vem do Porto e chega a Santa Apolónia e é recebido triunfalmente nas vésperas das eleições, que depois foram uma farsa. E as próprias imagens publicadas na imprensa sugerem, inclusivamente, algumas formas que estão presentes nesta pintura. Nomeadamente um cavalo e um guarda republicano, e o gesto que ele realiza, e a composição desse gesto é semelhante a uma suástica, o próprio Humberto Delgado de braços no ar saudando a população. Bom, e depois outros elementos na pintura estão codificados de uma forma mais enigmática. Aparece uma planta que se percebe, uma planta mesmo arquitetónica, que depois se percebe ser a do largo dianteiro à estação de Santa Apolónia, e uma série de círculos brancos que, num código de uma linguagem de outros pintores, de outro contexto cultural, de outra civilização, significa muita gente reunida. Bom, nesta altura, o Joaquim Rodrigo estava interessado não só em contar, como diz, mas também em relacionar a descoberta recente das suas cores, das 4 cores férteis, com a arte de outras culturas onde essas cores faziam presença continuada. E lança-se então numa pesquisa pela arte de outras culturas, nomeadamente dos Tchokwe, da Lunda, no nordeste de Angola. Posteriormente estudará a pintura dos aborígenes australianos, que também só fazem uso dessas cores. Esta pesquisa que realiza tem em vista o quê? A procura de uma universalidade para a sua teoria. De alguma forma é sempre um cientista que se dá ao trabalho da arte. Ele próprio disse numa entrevista: eu sou um cientista, sou um homem de ciência, dizia mesmo que era um positivista, pelo que entendia a arte de uma forma extremamente racional e necessariamente teorizável e acessível a qualquer um a partir desta teorização. As coisas do Joaquim Rodrigo, a pintura dele, distingue-se, sobretudo dos anos 60 e 70. Exato. É uma pintura profundamente singular, exatamente pelo caminho radical que assume. A radicalidade da pesquisa leva-o a desvincular-se da influência mais direta dos grandes movimentos internacionais, como tinha acontecido na época anterior, na década anterior. Ele estava relativamente em diálogo com tudo o que se passava nos desenvolvimentos artísticos europeus, mas aqui assim procura um caminho muito próprio. Mas o que é mais interessante é que este caminho muito próprio não é sequer aquilo que poderíamos designar por uma atitude retrógrada, conservadora. Ela, de certa forma, responde aos grandes desafios também que se colocam às práticas artísticas nos anos 60. Vejamos, uma das questões importantes é a relação com a arte de outras culturas. A arte Sim, estávamos moderna, no início dos processos de descolonização, exato, não é? E o que é muito importante. A arte moderna esteve sempre muito próxima, ou cotejou muito daquilo que era designado as artes primitivas, de uma forma eurocêntrica. Vimos isso no Picasso, e uma das grandes obras-primas do século XX, as Demoiselles d'Avignon, estão em relação direta com alguns aspectos que daí vêm. Depois, posteriormente, houve outro tipo de influência mais parcimoniosa, a afinidade em Paul Klee com a arte de outros contextos culturais. Pois bem, estas afinidades também existem em Rodrigo, sobretudo com a pintura dos povos da Lunda.
No entanto, a grande novidade que nos traz neste tipo de relação é que a pintura do Rodrigo não se limita a absorver algumas influências da arte desses povos, tirando com isso o partido da sua singularidade, mas, na medida em que dialoga com a arte desses povos, expõe também a relação política do presente entre o colonizador e o colonizado. Isto nesse momento em que a África sofre um grande e um enorme processo de descolonização. De alguma forma, ele tem um pensamento pós-colonial numa fase em que o nosso colonialismo ainda ia durar formalmente mais de uma década. Precisamente. Este é um pensamento pós-colonial e, nesse sentido, interessante em qualquer parte do mundo. A década de 60, em Joaquim Rodrigo, é a chamada década política. Por tudo isso que nos descreve o Pedro, não é? Exato. Mas não significa que o interesse político que o seu trabalho transporta. Outro aspecto que me parece também muito importante e que advém do valor da memória na sua pintura é o sentido de testemunho. A pintura passa a narrar, a poder contar. De facto, com a arte modernista, a noção de narrativa na pintura tinha sido quase excluída. Narrativa era algo literário, pelo que a pintura, ao reconduzir-se aos seus meios, excluía completamente, porque a pintura trata de superfícies e de cores. Pelo que a ideia de narrar qualquer coisa era algo proscrito. Pois bem, é dentro dessa modernidade que o Joaquim Rodrigo apropria algo que não era possível, que é contar qualquer coisa. E passar a poder contar. E nesse sentido é um testemunho, porque é algo de impossível ser dito que passa a se tornar-se possível através do testemunho. É algo que está fora do próprio arquivo. Algo que, inclusivamente, e no contexto político português da época, era censurado. E daí também este caráter, se calhar, duplamente cifrado do seu trabalho deste período, não é? Precisamente. É uma espécie de códigos, é preciso chaves, aproximações, ver fotografias, o que é que se passou exatamente naquele ano, o que é que estas siglas querem dizer. Exato. Não é imediatamente acessível. Bom, para a história, elas transformaram-se numa poderosíssima mensagem sobre um determinado estado do mundo numa década. Em 1969, Joaquim Rodrigo introduz uma outra ruptura, um outro caminho no seu trabalho como pintor, de que a tela que comecei por mostrar no Café a Brasileira do Chiado, aqui ao pé, Lisboa-Málaga, 1971, é absolutamente característica, mas há aqui uma tela que antecipa de alguma maneira essa ruptura que se dá no fim da década de 60. Vamos vê-la? Vamos vê-la. Apesar de ser de 62, esta tela de facto remete para aquela que vimos no início do programa, exposta na Brasileira. Esta pintura e uma outra que ele realiza neste ano, de facto, são um incipit para aquilo que a partir de 69 vai então aparecer. E em 69 as pinturas já Mas desculpe, Pedro, isto significa uma coisa para que o Pedro me chamou a atenção há pouco e que eu acho que é importante sublinhar aqui. É que, de facto, por mais, não vou dizer maquinal, mas por mais técnico e racional que o Joaquim Rodrigo quisesse ser, o seu processo de investigação fala-o avançar e recuar, e tanto que, já depois dele ter feito aquela escolha das cores, pinta, das 4 cores, pinta o SM. Exato. Portanto, há aqui discrepâncias, não é? Para quem se cria tão racional e científico, claro. não deixa de ser curioso, não é? Todo este processo é sempre construído por vai-vens. Há hesitações,
e que fazem estes vai-vens. E mais, ele estava permanentemente a chegar àquilo que entendia por conclusão definitiva. E essa conclusão definitiva estava continuamente a aparecer até 1974. E a ser revogada, não é? Exato. Até essa altura estão sempre a aparecer novos entendimentos da pintura e, por vezes, a maneira como considerava as fases anteriores era profundamente depreciativa. E deitava Chegou, fora. inclusivamente, a destruir pinturas. Eu encontrei na sua casa, numa despensa, atrás de um armário, rolos de muitas destas telas que hoje, felizmente, foram restauradas e recuperadas e que eram fundamentais mesmo para o curso da abstração em Portugal e que ele entendia que estavam completamente erradas à luz das novas ideias que ia construindo para o seu entendimento da pintura. Da terceira fase, quando ele começa a trabalhar exclusivamente, aqui sim, com as 4 cores, muda também de tema. Exato. As pinturas transformam-se em mapas de viagens. São situações, de certa forma, mais subjetivas. Os títulos das pinturas deixam de ser aqueles títulos crípticos, com iniciais, ponto, passam a ser troços dos percursos das viagens que ele fazia. Ele gostava muito de automóveis e fazia sempre viagens aqui por Espanha, um país que ele adorava, e também por todo o Mediterrâneo. E o que estas pinturas nos reportam são alguns troços destas viagens. A forma como eram realizadas é muito curioso. Ele, à medida que ia viajando, via algum aspecto e pedia à companheira para registar apenas o nome do que via. As palmeiras num determinado sítio, noutro sítio as montanhas noutro sítio, uma paella em Valência. E isto constituía uma espécie de itinerário com pequenos signos. Posteriormente, muitas vezes, anos mesmo passados das viagens, pegava nesses pequenos cadernos e pintava pela ordem com que estes signos verbais iam aparecendo, os pequenos signos que aparecem nas pinturas. A partir daqui, a pintura faz-se como uma escrita, da esquerda para a direita, e vai narrando estes percursos que foram experienciados e que são relembrados pela pintura. Esta proliferação de códigos é muito curiosa e gera uma heterogeneidade de elementos na pintura absolutamente inédita também na história da arte da pintura ocidental. Disse pintura ocidental, porque de facto o pintor Joaquim Rodrigo não é um caso da história da arte portuguesa, é um caso da história da arte ocidental. Eu penso que sim. O seu trabalho é, sobretudo a partir da década de 60, por um conjunto de questões que convoca e da forma tão particular como as entende, torna-se único quando comparado com tudo o que se passa na época. E é interessante porque responde às grandes questões, contorna umas, responde diretamente a outras que se configuraram a história da arte, desses anos 60, 70, mas sempre de um modo muito pessoal, que já não transporta influências dos grandes nomes da pintura e de que, de certa forma, a pintura portuguesa ficou refém, por vezes, demasiado refém, dado o isolamento em que o país sempre viveu. Mas no caso de Joaquim Rodrigo, não. Este caminho é extremamente particular, precisamente
pela exigência profunda que o Rodrigo se pôs também a si mesmo. Ele dizia que foram milhões de noites sem dormir para construir a sua pintura. Ele só pintava à noite, com uma luz muito forte sobre a pintura e pegando nesses cadernos das viagens, ia sempre pintando, repintando muitas vezes as mesmas viagens, como se o tempo fosse sempre um ciclo continuado. E, de facto, a última pintura que realiza intitula-se Uma Viagem e Esqueci-me do Chinês. E é uma pintura que narra precisamente a primeira viagem que Joaquim Rodrigo realizou em 1949 a Itália e a Paris, onde descobriu a própria pintura.